Ruth, capítulo 2. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, um homem rico e influente, da família de Elimeleque, que se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir para recolher espigas do campo de quem permitir. E ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela foi, e chegando ao campo, recolhia as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Por coincidência, aquela parte da plantação pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhes responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros: quem é esta moça? E ele respondeu: esta é a moça moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela pediu: deixe-me recolher e juntar as espigas que caem dos feixes, atrás dos ceifeiros. Então ela veio e está em pé desde cedo. Só agora descansou um pouco no abrigo. Versículo 8. Então Boaz disse a Ruth: escuta, minha filha, não vai escolher em outro campo, nem te afaste daqui, mas fica com as minhas servas. Fica atenta para onde estão ceifando e vai atrás das moças. Estou dando ordens aos moços para que não te incomodem. Quando tiveres sede, vai até os potes e bebe do que os moços tiverem tirado. Então ela se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra e lhe perguntou: por que achei favor aos teus olhos, para que te importes comigo, uma estrangeira? Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo o que tens feito pela tua sogra, depois da morte do teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para o povo que antes não conhecias. Que o Senhor recompense o que fizeste, que recebas grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar abrigo. E ela disse: que eu continuei encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva, e eu nem mesmo sou uma das tuas servas. Amém? Então, irmãos, vamos falar aqui um pouquinho sobre o que a gente está lendo. Como eu disse para vocês, isso aqui é o 8º livro, nessa ordenzinha que a gente conhece a Bíblia. O 8º livro da Bíblia, que é o livro de Ruth. Engraçado que é o livro que tem nome de Ruth e começa falando Noemi e sua família. Aí fica procurando Ruth, né? Até encontrar. O que diz esse livro é que ele é relatado no final da época dos juízes, quando quem governava Israel eram os juízes. Os juízes, como a gente pode lembrar, como Sansão, como Gideão, e esses nomes que os irmãos provavelmente já viram, já leram na palavra e conhecem a história. E esse livro relata o fim de uma família e depois o começo de outra. É engraçado que é uma história que começa a partir de um final. E o final é de que Elimeleque era um israelita e Noemi também. Por questão de uma grande fome que assolou a Israel, precisamente a Belém, eles precisaram ir a Moabe. A Moabe, que era uma terra que surgiu a partir de um pecado imenso. Que Moabe surgiu a partir de um casamento incestuoso de um sobrinho de Ló. Como assim, irmão? A origem dessa cidade, para onde eles foram correr, para não morrer de fome, porque lá a terra era muito boa, simplesmente foi inaugurada com relação dentro da mesma família, de irmão com irmã, de tio com de pai com filha, de filho com mãe, e etc. e tal. Para ver como esse lugar surgiu no desmantelo. Diferente de outro lugar do qual que eles saíram, que é Belém. Né? Belém, que significa casa do pão, onde tem alimento, onde tem fartura. E Moabe, eu não encontro palavras para Moabe, mas só para a gente ver como esse lugar surgiu, com certeza ele não surgiu embaixo de uma bênção, porque ele surgiu debaixo de muito pecado e de muito desagrado a Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, que entre o capítulo 1 e 2 até o capítulo 2 de Ruth, a gente vê que Noemi fica viúva, apareceu uma desgraça, podemos dizer assim, na vida de Noemi. Ela perdeu o marido dela, ficou viúva. Ela tinha 2 filhos, morreu os 2. Ela ficou sem ninguém, ficou com 2 noras. Ela ficou apenas com 2 noras. Ela ficou viúva, perdeu seus 2 filhos e ficou com 2 noras que
para muitos, né, por não ter a consanguinidade, não ser do mesmo sangue, nora não é parente. Mas aqui a gente vê que existe uma diferença entre essas duas noras do casamento. Uma nora, a vontade de Noemi é que a nora fosse embora. Noemi não queria falar nada sobre o Deus a quem ela e seu marido e seus filhos, pelo pacto dela do marido com Deus, serviam. Só queria saber daquelas duas moças não ficar definhando, não morrer de fome e ir para a casa das mães dela. No tempo que uma sogra dizia para uma viúva de um dos seus filhos ir para a casa da mãe, naquele tempo, nesse lugar aqui, estava dizendo assim: vá-se embora para onde você veio e que sua mãe cuide de arranjar um marido para você morrer a vida. Era assim. Então, ficou nessa situação. Noemi sozinha, sem filho, duas noras, aconselhou as duas a ir embora. Uma foi, na hora que ela terminou de falar, eu estou exagerando um pouco só para a gente ver o contraste aqui, teve uma que esperou ela nem secar a língua, ela já estava no caminho. E a outra disse: eu não vou embora. Aí tem aquela passagem que é muito dita em casamento, né, Jobs? Eu não vou embora, porque a sua terra agora é minha terra, o seu Deus será o meu Deus, e eu andarei contigo. Ou seja, o que a gente vê aqui, Ruth era só uma nora de Noemi. Ruth tinha pai e mãe de onde ela morava. Ela podia ter herança, ela podia ter alguma riqueza vindo da família dela, mas por amor a Ruth, ela disse: eu não quero saber do que eu posso ter, eu não quero saber daqueles que me geraram, pai e mãe. Eu quero saber da mãe que eu escolhi amar, e acima de tudo, eu quero andar por onde ela anda, seguir os passos que ela caminha e servir ao Deus que ela serve. Então, é aqui que a gente chega nessa parceria, nessa vida de uma dupla de muito sofrimento, que está encontrando muita dificuldade, que é Noemi e a nora Ruth. Aí, a partir aqui do capítulo 2, a gente, antes de tudo, irmãos, só uma coisa importante para a gente pensar: por que será que Ruth decidiu ficar com Noemi? A Bíblia não explica em miúdo, né? Não explica. Não, ela disse que ia ficar por causa disso, disso, daquilo. Não, ela só disse que ia, e disse que tudo que era precioso para Noemi ia ser precioso para ela. Mas a gente vê que, apesar de Ruth ser de uma terra estrangeira e de não ser uma serva do Deus vivo, ela morou dentro de uma casa que tinha servos do Deus vivo. Então, antes da gente começar um reflexo do texto, fica aqui uma lição para deixar pendurado no canto da parede para a gente não esquecer. O primeiro lugar de situação do reino de Deus sempre será a família. Então aqui a gente tenha sempre cuidado em tudo que a gente faz, mas antes do que a gente faz, em como a gente se comporta e o que a gente prioriza dentro de nossa casa. Existe um pedaço do reino de Deus ali. E ali se começa a situação do reino, a partir da família. Então, irmãos, vamos aqui no versículo 1 até o versículo 3, a gente vê algumas coisas aqui, né? Primeiro diz que Noemi tinha um parente próximo do seu falecido, que era Boaz. Então a gente já vê uma coisa aqui, que existia uma esperança para Noemi. Noemi, a desgraça não é tanta. Tem parente do teu marido na tua terra, e era uma tradição, era algo justo naquele tempo, de que os parentes próximos de um falecido se compadecessem da esposa, comprando os bens dele, para que permanecesse o nome dele nos bens e para que garantisse o sustento da esposa. Então, aqui já diz no versículo 1 do capítulo 2, não está tudo tão feio para Noemi assim não. Só fala em Noemi, mas Ruth está inclusa também. Boaz também é esperança para Ruth, e a gente vai ver aqui. A gente vê que Ruth, como uma filha de fato, vai em busca de alimento para ela e para a mãe que ela adotou, que foi Noemi. Que a gente vê que engraçado, Jobs, que sempre é o pai ou a mãe que adota, na relação familiar, né? A gente vê aqui uma filha que adotou uma mãe. Não foi Noemi que disse para Ruth ficar com ela, foi Ruth que disse que queria ficar com Noemi. E é tanto que nesse versículo 2, quando ela diz: eu vou buscar espiga, o primeiro canto que eu achar, vou sair na doida, assim, no bambo, onde eu parar e achar um negócio para eu colher, para sustentar nós duas. Não diz o texto sagrado, não, estou só tentando
ilustrar o que ela estava tomando iniciativa. Era mais nova ela. Ela disse, ó, sogrinha, fica aqui. Ela considerava como mamãe. Fica aqui, que eu vou embora, buscar um campo de fazer colheita, trabalhar e trazer o sustento da gente. É tanto que aqui a gente vê, aqui na Bíblia. Aí Noemi diz, vai, minha filha. Então Noemi também considera Ruth como sua filha. E a gente vê que no versículo 3 que Ruth se contenta em recolher só espigas. Ela chega lá, ela está passando necessidade. A sogra dela perdeu o sogro dela, né, Elimelec. Ela perdeu o marido. E a primeira coisa que ela acha para o sustento dela e da sogra, qual a esperança? Espiga. Mendigar. Os outros já pegaram a melhor parte, mas ela não reclamou não. Essa é a parte que mais mexeu comigo, que confesso a vocês, como bom pecador que sou, é bom, no modo de dizer, como pecador que sou, se teve um dia que eu lamentei ou murmurei, Deus me perdoe por isso, foi o dia de hoje. E eu estava olhando aqui o testemunho desses irmãos, e a maneira como eles relatavam a esperança e a gratidão a Deus do pouco a pouco que Deus amparava e orientava eles. E eu, por muito menos, eu fiz o que era até compreensível que eles fizessem. Então, quando eu cheguei nessa parte aqui, na medida que eu já tinha refletido no texto, ele bateu em mim novo. Então, dou graças a Deus por saber de tanta coisa boa dos irmãos, de tanto favor de Deus, porque isso daqui vai servir, pelo menos por hoje, para dobrar o tempo que eu gasto orando, pedindo perdão pelos meus pecados. Essa é a verdade. Então, a gente vê aqui que ela se contenta, não que ela diz estou alegre, mas porque ela não reclama. Né? E já diz o ditado, quem não fala, consente. E ela certamente pensou que aquilo era suficiente para sustento dela e de sua sogra. Então a gente vê aqui no versículo 4 e 5 que Boaz chega de onde? De Belém. E pergunta a um dos responsáveis lá do campo, ele bateu o olho lá na Moabita. Ela não estava sozinha, estava cheia de gente lá, ele bateu em olho numa estrangeira e se interessou por ela. Se interessou por ela e perguntou quem é ela. Na tradução, irmão, na língua que os irmãos lá da antiga escreveram, isso aqui poderia sair também assim. Ela é de quem? Então teve um interesse muito profundo nisso daí. Não foi um interesse simples de dizer quem é aquela pessoa para ser tão gente boa. Teve um interesse que despertou amor, compaixão. Então, a gente viu aqui que uma coisa muito improvável, de um dono de um campo tão grande, com tantas servas, se interessar por uma viúva desprezada e estrangeira. Aconteceu o mais improvável. Então, se a gente tiver que dividir essa parte que a gente vai ler e meditar aqui, nesse texto que a gente leu de Ruth, a gente pode dizer que do versículo 1 até o 7 que a gente leu, a gente podia botar um título assim, Ruth no campo da redenção, ou do resgate. Muitas vezes a gente vê, fulano, tem cuidado no caminho, tu pode cair numa arapuca, né? A gente vai caçar, ou se não vai fazer alguma coisa, outra, quem tem esses costumes de antigamente, ou que tem o costume hoje do campo, vai caçar, fazer alguma coisa, cuidado na arapuca, ou se não, um conceito para a vida. E o que incrível que pareça, que aconteceu um negócio contrário com Ruth. Ruth não caiu numa arapuca, ela caiu numa bênção. Ela não procurou por esse campo, ela disse, o primeiro campo que eu achei é o filho. Aqui diz que tinha um resgatador, uma pessoa que ia comprar os bens e preservar o nome do marido de Noemi. Mas aqui diz que não tinha nada para Ruth. Mas deixa que Ruth, a desprezada, a estrangeira, o texto diz por coincidência, mas isso aqui não é coincidência. Pela vontade soberana de Deus, Ruth caiu na arapuca da graça de Deus, a gente pode dizer assim. Sem ela nem planejar, sem ela nem querer. Porque não foi Ruth que traçou o caminho dela. Deus foi tracejando os caminhos de Ruth para chegar no campo onde ela ia encontrar não só a salvação, para o mantimento dela e da sogra dela, mas para a salvação da vida dela e da sogra. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que do versículo 1 ao versículo 7 a gente vê Ruth no campo da redenção. Uma mulher que não escolheu um campo e nem escolheu um resgatador, mas que o dono do campo a escolheu e colocou dentro dela de um campo precioso. De um campo somente para servos escolhidos, servas escolhidas, e que não eram estrangeiros, mas que eram como família, que eram unidos
debaixo de um só senhorio, de um só dono do campo, de um só senhor. Então, meus queridos, a gente vê aqui no versículo 7, realmente, que Ruth já termina essa parte de que ela está no campo da redenção, vendo que a espiga, Alexandre, que para outros que já estavam lá, que eram mendigos, para ela era muita coisa. Porque ela pediu, implorou, a gente pode até perceber, como uma desconhecida, a um dos trabalhadores para que pudesse colher espigas. Então, uma pessoa que realmente está dentro do campo da redenção, que aqui Deus preparou um lugar de encontro, ela vai sempre reconhecer o valor de cada coisa que vem de Deus. Ela vai reconhecer o valor de cada coisa que ela não merece, mas que Deus concede. E essa história tende sempre a melhorar. Então a gente vê aqui a partir do versículo 8, uma coisa diferente. Ruth sai em busca de provimentos para ela e para sua sogra. Ela, sem querer, entra no campo daquele que vai resgatá-la com sua sogra, mas agora tem uma coisa mais íntima. Procurou uma ajuda, encontrou o lugar que pertencia ao ajudador, mas agora ela vai conversar cara a cara com o ajudador. Então a gente pode ver aqui que Ruth não está só no campo da redenção, mas agora ela está no campo da redenção, no encontro com o resgatador, que é Boaz. Aqui a gente vê no versículo 8, irmãos, que Boaz ordena a Ruth que fique em seus campos e oferece segurança a Ruth. A gente vê aqui, não é coincidência nem mera semelhança entre Boaz e a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Como Boaz tinha um campo bom, que servia alimento, que era refúgio para aqueles que necessitavam, Jesus tem um campo imenso, vasto, muito maior que o de Boaz, para oferecer a todo aquele a quem ele escolheu e que nele creu. Não importa o que o mundo ou o que pessoas que ofereçam vantagens que são erradas, irmãos, venham nos oferecer. Não importa o que um relacionamento errado venha nos oferecer. Não importa o que qualquer coisa indevida venha nos oferecer. Todas as vantagens, os campos de Jesus são maiores, são melhores e de fato irão nos sustentar. A nós, e nós com compromisso, também abençoaremos a nossa família, como vemos aqui. Então, Boaz, ele ordena que Ruth fique, porque ele está mostrando, aqui eu lhe ofereço segurança. E semelhante a Boaz, em Cristo Jesus, que morreu na cruz pelos seus, oferece segurança da salvação, segurança da providência. Não importa o que aconteça em nossa vida, ele está sob controle. E ele ainda, além do mais, não temos que temer o que está fora da igreja, fora do povo de Deus, porque ele não é só o Senhor do seu povo, ele é o Senhor de tudo. Então a gente não deve se espantar com a fome, ou se espantar com a solidão, ou com a viuvez. Ainda que se espante e que reclame, por muito menos como eu fiz hoje, e disse para vocês. Mas a gente deve saber que o Senhor é o Senhor de tudo, mas oferece o melhor de forma inexplicável em Jesus Cristo para todos os remidos do mundo. Assim como a gente já viu aqui, já nos preparando para essa mentalidade, o Boaz com a Ruth. No versículo 9, a gente vê aqui Boaz mostrando que Ruth é como qualquer uma de suas servas e que ele as escolheu segundo sua vontade. A gente viu aqui que não eram as servas que determinavam que deveriam trabalhar no campo desse homem muito rico, muito bem quisto, do nome muito elevado como Boaz. Era ele quem escolhia quem trabalharia no seu campo. E aqui não fala no texto o que é que ele, qual era o currículo que ele exigia para servir o campo dele. Ele simplesmente escolhia. Aqui, quando a gente vê ele ordenando que Ruth fique nos seus campos, quando a gente vê ele dando segurança para Ruth, a gente vê aqui que Jesus não pede currículo nenhum de Ruth. E aí, mocinha, está pegando espiga aqui no meu terreno, o resto dos ceifeiros.
qual é a tua experiência para trabalhar no terreno e dar alguma coisa para mim? De jeito nenhum. Eu quero que você fique aqui. Eu posso não precisar de você, mas você precisa de mim. E eu ofereço total segurança de que você vai ter alimento. Eu não vou chegar lá, mas no capítulo 3, quando Ruth volta para a casa de Noemi, Boaz, ele não deixa ela levar as espigas para casa. Ele simplesmente dá uma quantidade da ceifa, do melhor produto para ela levar para casa. Aquela pessoa que encontrou um resgatador, um dono de um campo, muito bondoso, que já estava satisfeito de encontrar espiga para levar para sua sogra, ela se limitou a pensar, ele é muito bom, ele me deu essas espigas, sem nem que ela pedisse, ele deu as primícias da colheita para ela. Aqui mostra mais uma vez o que Cristo também fez por nós. Porque no Novo Testamento, irmãos, a gente vê que lá nos relatos do nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, o quanto Jesus disse que todos os benefícios que seriam oferecidos para todos aqueles que nele crescem, a vida eterna. Aí vem Paulo e diz que nem olho humano viu, nem nada pôde imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente pode ter certeza de que, como Ruth se surpreendeu a levar o melhor da colheita para casa, estando satisfeito somente com espigas, eu digo que a gente pode estar querendo, desejando muita coisa que não vai somar tanto na vida da gente, não vai fazer a gente rir. Mas Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem preparado grandes, inimagináveis riquezas para nós na eternidade. Louvamos muito a Deus pela vida dos irmãos. Mas já imaginou se não tivesse acontecido o que talvez, claro, eles desejassem, mas tivesse acontecido ao contrário, né? Como disse Alexandre aqui, Alexandre falou uma coisa interessante, de que ele pensou muito no propósito que havia na vida dele, né? Mas só que, apesar de ser um momento muito doloroso, a Bíblia chama até a morte de o rei dos terrores, mas ela não é o ponto final, porque a morte de quem não permaneceu morto venceu a morte, que foi Jesus. Amém. Então nós vemos aqui que, apesar de querer a cura, e vamos orar por isso, irmãos, glória a Deus pela saúde do irmão Luiz, mas apesar da saúde completa do irmão Luiz, de Alexandre ou minha, ou sua, qualquer um desses sentado aqui, tem coisa muito maior e muito melhor para a gente, que a gente não sabe o sabor, porque a gente ainda não experimentou. Mas aquele que não é filho do homem para que minta, garantiu que é bom. Então a gente vai continuar aqui e ver, meus irmãos, que Boaz mostra que Ruth é como qualquer uma de suas servas, no versículo 9. E isso é uma coisa linda, que mostra que Boaz não fez diferença entre Ruth e as demais, sendo que as demais eram de casa e Ruth não. E a gente pode assemelhar o campo de Boaz com o reino de Deus no seguinte, de que não existe gente, condição ou povo predileto, de uma característica predileta para Deus. No reino de Deus existem pessoas de todas as maneiras, branca, morena, seja de uma origem meio indígena, como alguns têm aqui, amarelo, rico, inteligente, não tão inteligente na área do conhecimento, mas todos são iguais no reino de Deus. Todos são iguais, porque eles não são medidos a partir dos seus méritos, mas a partir dos méritos de Jesus Cristo. Aleluia. A medida do reino de Deus não é o que você faça. A medida do reino de Deus não é dinheiro, não é condição, não é inteligência. A medida do reino de Deus é o selo do Espírito Santo sobre aqueles a quem Jesus derramou o seu sangue. Então devemos ter isso em mente, irmãos. Então Ruth se espanta de ter sido tão acolhida assim, no versículo 10, e não entende o motivo de tanto favor da parte de Boaz. Por que esse homem está fazendo tanto para mim? Eu não conheço ele, nem sei quem é ele. Ele é parente do meu sogro falecido, ele não é nada meu, eu não sou nada dele. Eu não tenho nada para oferecer para ele. Não é isso? Eu não prometi nada para ele. Quem tem algo para oferecer aqui, ele não tem nada.
Porque o Senhor se agradou tanto de mim. Aí olha só o que Boaz diz no versículo 11. Aqui estamos caminhando para o fim. Ao que lhe respondeu Boaz: contaram-me tudo que tens feito pela tua sogra depois da morte de teu marido, como deixaste teu pai e tua mãe, e até onde nasceste e vieste para o povo que antes não conhecias. Se a gente vê na primeira parte desse capítulo 2, uma Ruth que entra no campo da redenção de Deus, sem nem mesmo saber, porque foi escolhido por Deus, porque aquele campo a escolheu, o dono do campo a escolheu, e não ao contrário. A gente vê aqui, meus irmãos, que se a gente trabalha no campo do nosso Senhor, por escolha dele, o ingresso para conhecer a Ele é reconhecer que tem que renunciar a tudo a que está pegado ao seu coração. O que garantiu a Ruth que ela encontrasse os campos e o resgatador dela e de sua sogra foi a vontade soberana de Deus. E a maneira como ela o conhece é quando ela inverte os valores na vida dela. Em primeiro lugar, na vida de Ruth, podia dar muitos ídolos. De uma terra que surgiu a partir de uma relação tão errada, como dentro da mesma família, de filho com mãe, de pai com filha. Ela vê aqui, em primeiro lugar na vida dela, podia estar o pai dela, a mãe dela, a terra dela. Existia um amor à terra muito grande aqui nesse tempo, de dar um valor à sua terra, onde você nasceu, onde você foi criado. E lá no final, estaria o que era dos outros. Que como esse povo morou em Moabe, até quando Ruth morou em Moabe, os estrangeiros eram os que vieram de Belém. Aí é que vem a questão da história. É quando Ruth tem uma consciência e inverte essa colocação. Que ela diz: eu estou amando de um jeito errado. Eu devo amar a quem minha sogra ama. Só existe um Senhor. Só existe um Redentor capaz de me resgatar. E o fato é que todo aquele que Deus dá a revelar, a quem é prometido um lugar no campo, um lugar no céu, na eternidade, ele desapega das coisas desse mundo. Não de uma vez, que todo mundo aqui é apegado a alguma coisa desse mundo, mas pouco a pouco, até chegar aquele dia, pelo poder do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, ele está derramando a gente de tudo que é daqui dessa terra, para ligar a gente completamente no céu naquele dia. Então vemos aqui que podemos comparar, irmãos, que Jesus diz lá no Novo Testamento que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Coincidência? Não. A história de Ruth já mostra de que não existe segundo lugar para Deus. De Deus é o primeiro lugar. Então, meus irmãos, caminhando aqui para o final, no versículo 12 ao 13, a gente vê que Deus é a fonte de todos os favores na vida de Ruth. Ruth só está encontrando o que está encontrando porque Deus está oferecendo a ela pela graça de Jesus. E o mais bonito do que Ruth diz no versículo 13, a gente vê que para Ruth a maior recompensa é o amor, é amar o seu Senhor e o seu rei. Quando ele diz aqui, o Senhor te recompense, se ela não fosse uma escolhida, ela poderia pensar, mas vai me recompensar com o quê? Com mais colheita, com mais bens, com mais acolhimento, com mais gente gostando de mim? Certamente que não. Ela entende na hora, olha aqui a prova que a prioridade na vida de Ruth mudou. Versículo 13, que eu continue encontrando favor aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e encorajaste a tua serva. No texto que eles escreveram aqui, ela quis dizer assim: o meu coração foi penetrado pelo único capaz de chegar até lá. Um espaço que havia dentro de mim foi preenchido por aquele que era o único capaz de preencher. E que nada mais me importa nessa vida a não ser amá-lo de todo o meu coração. É isso a maior recompensa para mim. Amar o seu Senhor de todo o seu coração. É o que ela mais deseja. E nós podemos ver aqui, só para encerrar, irmãos, que recapitulando a história todinha, a estrangeira, moabita, Ruth, se casou no final da história, lá no final do livro dela, se casou com Boaz.
E deu à luz o avô do rei Davi. Olha aí como Ruth entrou na história. A vida de Ruth, como o título dessa mensagem, é um resgate para o rei. Ruth foi um resgate para o rei. Mas para que rei? Para Davi não. Ruth deu origem ao avô de Davi, que foi um rei e homem, apesar de ser segundo o coração de Deus, mas aprontou para um rei que não comete injustiça, um rei que o rei não tem desigualdade, não tem dor, não tem ranger de dentro, não tem lugar para inveja, não tem lugar para o mal, onde só há plenamente a sua pura e reta justiça e o seu amor derramado através do seu Filho Jesus. Então é isso. O resgate de Ruth foi um resgate a pedido de um rei. Deu origem a um rei, que mesmo tendo encarnado lá na frente, também era o rei de Ruth. E o que a gente pode concluir aqui, irmãos, é que a encarnação de Jesus aconteceu no ventre de uma mulher, descendente de diversos povos. Maria, também como José, era descendente de Davi, que era descendente do neto de Ruth, de Elimeleque. Então, como entrou Moabite e um monte de gente, o corpo em que o Espírito Santo concebeu Jesus veio de vários povos, de uma mistura muito grande. E o bonito é que depois da encarnação do Filho de Deus, ele garantiu que através do corpo dele na morte na cruz, seriam salvos gente de toda raça, tribo e nação. Deus não faz distinção para resgatar, não faz distinção para salvar. E Ele está sempre pronto para agir na história, com um roteiro já todo escrito. A sogra de Ruth amou muito ela como filha, mas ela não falou acerca de ser Deus, achando que Deus dela estava restrito a Israel. Deus aqui não é Deus somente de Israel, Ele é o Deus do universo. O nosso Deus não é só o Deus dos crentes, Ele é o Deus do universo. Ele sustenta a igreja, Ele tem a rede da igreja, mas também manda no mundo e tem toda a ordem do mundo nas suas mãos. Então que a gente não venha a se preocupar e que a gente não venha a querer enxergar, como eu inclusive já fiz em minha maturidade. Só para encerrar, irmãos, quantas vezes, fulano é tão gente boa, né? Rapaz de família, seria uma bênção uma pessoa dessa na igreja, né, irmãos? Não, Deus, é gente boa. A gente, em determinado momento da gente, se a gente não faz, já fez, de querer imaginar como seria aquela pessoa, tão gente boa, servidor, ali na igreja. A gente quer fazer uma seleção e traçar um perfil de uma pessoa componente do reino de Deus. Aí vem Deus e pega um traficante, como era o pastor Paulo Júnior, se aqui alguém conhece, e torna ele um dos maiores pregadores de Deus no Brasil. Era traficante, está pregando o evangelho, é duro, esse homem deve ter um passado muito santo. O homem veio do tráfico de drogas e está servindo ao reino de Deus. Era pobre, não era rico, não era de família tradicional de pastores. Quem compõe o reino é o rei. E a Ele seja a glória. E que para Ele e a Ele amemos e para o reino dele trabalhemos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém, irmãos.